Oi, eu sou o Arley Oliveira da Playcode e nesse vídeo você vai saber qual camada é mais importante, o back-end ou front-end. Antes de começar, vou te explicar rapidamente o que é o back-end e o front-end. O front-end é a camada de interface com o usuário. É onde o usuário vai ver, vai dar entrada nos dados, vai fazer o seu login, vai consultar relatórios. Então essa parte é o front-end. No caso de web, essa interface é criada usando a HTML, CSS e JavaScript, basicamente. E no caso de mobile, essa interface pode ser criada usando Java, se for para Android, e pode ser criada também usando o Swift, a linguagem Swift, no caso de iOS, que seria o sistema operacional do iPhone. Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre o web, que é a área que eu tenho mais experiência. Mobile eu estou estudando só agora, então eu posso dizer aí que eu estou no início de carreira ainda, como desenvolvedor mobile. O back-end é onde é feito o processamento da aplicação. Então os dados são inseridos pela interface e os dados são processados usando o back-end, uma linguagem de servidor como PHP, C#, Python, Ruby. E depois desses dados processados, essa linguagem de servidor que está no back-end também guarda essas informações num banco de dados. Então veja que a camada front-end de interface fica se comunicando com o back-end o tempo todo. Se um usuário for consultar um relatório, por exemplo, ele vai acessar a interface ali e vai fazer os filtros necessários, usar os filtros, e o back-end vai se conectar no banco de dados e vai trazer essa informação e jogar ela para o back-end. Então veja que as duas camadas são muito importantes e trabalham em conjunto. Além de conectar no banco de dados, o back-end também é responsável por acesso a servidores remotos, como APIs, processamento e criação de arquivos TXT ou até mesmo tratamento de upload de arquivos, por exemplo. Agora eu vou te contar um pouco sobre a minha história com o desenvolvimento web para você entender como a minha carreira evoluiu em relação a essas duas camadas, back-end e front-end. Eu comecei a desenvolver para a web usando o ASP.NET, que seria ali a minha linguagem de back-end no caso, que na verdade usava o VBScript. De qualquer forma, quando eu iniciei, o foco sempre era no back-end, porque o back-end que fazia conexão com o banco de dados, a gente escrevia as regras de negócio usando essa linguagem de back-end. E acabava que o HTML e o CSS, aquela parte de interface, era feito por programadores mesmo, no caso, e a gente nem se preocupava muito. A gente já tinha um certo padrão de interface para o sistema e a gente simplesmente criava as novas funcionalidades seguindo esse padrão. Mas nessa época, para você ter ideia, era normal fazer layout de sites usando só tabelas. Então essa história que eu estou te falando é antes daquele movimento que teve, não sei se você se lembra disso, mas teve um grande movimento para transformar, para a gente parar de criar layouts usando tabelas HTML para começar a usar divs, que foi o que o pessoal chamou aqui no Brasil muito de tables. Então só depois desse movimento que teve, para a gente parar de desenvolver usando tabelas e começar a usar divs, foi que eu realmente comecei a me ligar, a me interessar por essa parte de interface. Não só eu, mas programadores que conviviam comigo assim. E eu me lembro que nessa época tinha a questão também de preocupação com acessibilidade. Estava começando essa preocupação, por desenvolver sites acessíveis, ou seja, que permitiam que pessoas, mesmo usando leitores de tela, no caso de pessoas cegas, elas conseguiam navegar na internet, conseguem ainda. Então, se o site é acessível, teve essa preocupação com acessibilidade, é possível uma pessoa cega, através de um software específico, ela consegue navegar na internet e correr atrás de informação e buscar informação tudo normalmente. Então, como eu disse, minha formação inicial foi como back-end e aos poucos eu fui migrando para o front-end, até chegar ao ponto que eu virei realmente especialista em front-end. Cheguei a fazer uma pós-graduação em design de interação, então me aprofundei e estudei muito também sobre a parte de design, de usabilidade. Isso me ajudou muito a entender a importância da interface, de uma interface bem feita e fácil de ser usada. Por ter essa grande experiência com o back-end e o front-end, hoje eu sou considerado o que o pessoal chama lá fora de full stack developer, ou seja, que conhece de back-end e front-end. É uma opção de carreira também, só que demora muito tempo, para você conseguir dominar essas duas partes, back-end e front-end. Eu particularmente recomendo que você escolha uma das duas, porque hoje em dia as duas camadas são muito mais complexas do que era há 5 anos atrás. Então tem muita tecnologia nova aí surgindo o tempo todo. Agora eu vou responder a pergunta polêmica, que eu falei que eu ia responder no início. O que é mais importante, o front-end ou o back-end? E eu estou falando aqui no desenvolvimento de software, de sistemas web. Eu não estou falando aqui somente site, eu estou falando aqui principalmente aplicações que tem login, senha, você entra, tem aquele painel lá de controle, você insere os dados, os usuários podem emitir relatório, esse tipo de sistema.
Vou falar minha resposta aqui baseada no que eu vi nesses últimos anos e o que acabou se repetindo em várias empresas diferentes que eu trabalhei. Que é o seguinte, a interface ela é muito importante sim, só que ela chega um momento que ela vira um padrão de sistema. Ou seja, aqueles padrões de formulários, de relatório, aquilo é feito no início e aquilo pode ser reutilizado em novos módulos e funcionalidades a serem criadas no futuro. Por isso, acaba que o front-end ele tem um esforço no início para ser criado por uma equipe, principalmente uma equipe que seja especialista em design, usabilidade, mas depois isso vira um padrão para os desenvolvedores de back-end implementarem as novas funcionalidades. Ou seja, o front-end é importante sim, porém o back-end é mais importante. Porque se você parar para pensar, não existe software sem back-end, mas pode existir software sem front-end. Porque nem todo software ele precisa de uma interface com o usuário. Então a gente tem aí alguns sistemas, por exemplo, que podem ficar conectando a outros servidores, os que a gente chama de robôs, ou crawlers, Então você tem aí toda um vasto código de back-end que fica varrendo a internet, à procura de informação, pega essa informação, trata, grava isso no banco de dados e pode ter um algoritmo ali que toma decisões com isso. Um bom exemplo disso que eu estou falando aqui é o Google. O Google, eu estou falando do Google, não é uma empresa, mas a busca Google, A busca do Google é simplesmente um formulário de entrada lá, um campo que você digita o que você quer e aparece o resultado. Apesar de o Google existir há muitos e muitos anos, se você parar para pensar, a interface dele mudou muito pouco. O que mudou muito mais foi o back-end. Então ele no decorrer dos anos, ele mudou a regra, a forma que ele ranqueia as páginas. Isso tudo, essa parte de ranking, que seria a regra de negócio, isso está no back-end. E é esse o grande segredo do Google. O grande segredo do Google não é a interface. O grande segredo do Google são as regras de negócio por trás daquilo ali, os servidores, os algoritmos, uma série de coisas que o usuário simplesmente não vê. Ele só digita a busca lá e vê o resultado e acha que aquilo ali foi feito com mágica. Mas por trás daquilo ali é o back-end que faz essa parte toda. Então por isso, baseado nessa experiência e nesse exemplo que eu te dei, o back-end é sim o mais importante. Ah, Arlen, mas eu quero criar um sistema, eu sou muito ruim de interface, eu até consigo conectar no banco de dados, fazer relatório, só que fica tudo muito feio, tudo muito ruim. No seu caso, a situação ideal seria que você realmente contratasse, trazesse para sua equipe uma pessoa que conhece muito bem de design e de front-end, porque dessa forma você criaria interfaces exclusivas e de acordo com a necessidade do seu usuário, do seu público. Mas se esse não for o caso, o que é muito comum é que empresas usem frameworks CSS. Um desses frameworks se chama Bootstrap, que ele foi criado pelo Twitter, e eu estou até com ele aqui na minha tela, que nada mais é que um conjunto de padrões de CSS que deixam de lado aquele padrão normal do HTML, todo sem cores, sem padronização nenhuma, até feio mesmo, e ele deixa aquilo lá um pouco melhor. Então eu tenho a opção aqui, se eu clicar aqui em CSS, veja aqui que eu tenho vários padrões, padrões de tabelas, padrões de formulário, botões. Então essa é uma alternativa para você aí que quer desenvolver um sistema, mas não conhece nada de design, mas quer desenvolver esse sistema e colocar à venda e começar a trazer, atrair os seus primeiros clientes. Então uma alternativa dessa, como o Bootstrap, seria um bom começo sim. Como eu disse, não é o ideal, mas é uma alternativa. Também tem as opções, e no caso aqui o Bootstrap é totalmente gratuito, você pode baixar e começar a usar. Você precisa ter um conhecimento mínimo de HTML e CSS, mas é só o básico mesmo, só para você ter condições de manipular esses padrões de interface. E uma outra opção também seria você partir para interfaces já prontas. Assim como existe um grande mercado de venda de temas para WordPress, por exemplo, que seria o design, os templates prontos, existe também isso para painéis administrativos de sistemas. A gente tem o ThemeForest aqui, um exemplo, tem vários aqui, se eu ver aqui na HTML, Admin Templates, vão aparecer várias opções, e você pode dar uma olhada aí, eu até selecionei uma aqui, que gostei bastante, que é um painel administrativo desse pronto. Então é como se você tivesse contratado uma equipe completa de designers, e eles tivessem criado esse padrão de interface para você, e para você só reutilizar. Então aqui você tem um painel aqui, eu tenho um formulário, e você começa a partir daqui, implementando suas regras de negócio. É uma opção também, não é ideal igual ter um designer e um front-end developer na sua equipe, mas é uma forma também de você criar aí seu sistema e começar a atrair seus primeiros clientes, tá ok? Mas no futuro eu vou gravar novos vídeos falando mais sobre o Bootstrap
que é um framework fantástico, eu gosto bastante. E é até simples de aprender, não tem nada de complicado não, tá ok? É isso aí, se você gostou do vídeo, dê um like, comente e compartilhe. Não esqueça de acessar o nosso blog, né, playcode.com.br. Lá tem muito mais conteúdo, você pode cadastrar na newsletter e receber dicas exclusivas por e-mail, é bem legal, tá ok? É isso aí, grande abraço, até mais e tchau!